Saudações, ok, 3, 2, 1, testando o áudio, retorno ok. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Desde já uma grande satisfação poder estar gravando este vídeo referente a uma temática muito interessante sobre história antiga. É um tema que continua sendo recorrente na grade curricular, não apenas do ensino fundamental, como também no ensino médio, no componente curricular História, principalmente, o que não quer dizer que nós não possamos fazer atividades transdisciplinares referentes a este assunto. E eu gosto de começar falando sobre ele com provocações. Por exemplo, como a Companhia de Águas e Esgotos do seu município ou do seu estado pode ajudar a trabalhar com este tema? Como o campo do direito, né, também está intrínseco a ele, e como nós podemos fazer pontes, né, fazendo comparações com o direito romano, por exemplo, né, pegando o campo ainda da antiguidade. Como as bibliotecas podem incentivar você a estudar este conteúdo, né? Como a cerveja, sim, a cerveja, o consumo de cerveja, a origem dela, pode ajudar também a dar um pontapé inicial para esse conteúdo. E por que eu falo isso? Porque é uma forma de nós começarmos a despertar a curiosidade dos nossos alunos e alunas para este assunto que se faz presente não apenas no livro didático, como também em concursos, certo? Então hoje nós iremos conversar sobre a Mesopotâmia, região entre rios, Oriente Médio, Oriente Próximo, né? Sempre naquela perspectiva ainda eurocêntrica, né? E também do orientalismo e tudo mais. Como que as civilizações, e aqui nós não iremos abordar apenas uma, construíram, né, as suas, principalmente cidades, né, próximas a rios, como em especial aqui no caso o Rio Tigre e o Rio Eufrates, e como nós podemos fazer uma ponte também com as realidades de algumas regiões do Brasil, em especial na região amazônica, por exemplo, onde cidades foram construídas, né, inicialmente na beira dos rios, né, por exemplo. Ok? Então, eu sou o professor Victor Mattioni e hoje nós vamos conversar brevemente sobre a leitura de Jaime Pinsky no livro As Primeiras Civilizações, editada pela Contexto, né? E nós vamos abordar alguns pontos que ele nos traz neste livro. Tudo bem? Então avance comigo desde já e eu vou começar agora o compartilhamento da tela. Tudo bem? Aqui com os slides, né? E a partir daqui, né, esse será o nosso foco principal, nós iremos apenas pincelar alguns pontos que o Jaime Pinsky trabalha no seu livro. Tudo bem? Ok, beleza. Um momentinho. Fechou. Eu diminuo como foi. Mas se estou aqui. Estou aparecendo, ok? Então vamos lá. Certo, pessoal, aqui no caso nós estamos abordando sobre a Mesopotâmia, né, a partir do livro de Jaime Pinsky. E por que trabalhar este livro? Porque de uma certa forma ele é importante e ele é interessante para os alunos, né, da graduação, principalmente para aqueles que pagam as disciplinas de história, pré-história, história antiga, logo nos primeiros semestres, em especial no primeiro e no segundo semestre. Geralmente, né, essas disciplinas são pagas logo no início da faculdade de História. Em segundo lugar, o acesso ao livro também é muito fácil. Hoje você tem a oportunidade de já recebê-lo também, né? Alguns já conseguem baixá-lo em forma de e-book, o que pode facilitar a leitura e, claro, também o deslocamento, né? E aí o Jaime Pinsky,
é um autor que eu gosto de trabalhar, ele tem uma série de livros no campo da história, né? É um dos fundadores da editora Contexto, professor titular e concursado da Unicamp, uma universidade que é referência no campo da história, doutor e livre docente pela USP, né? E autor de mais de 30 livros, como Escravidão no Brasil, As Primeiras Civilizações e a História da Cidadania. Fez palestras nas principais faculdades, né, universidades brasileiras no México, Estados Unidos, Cuba, Porto Rico, França e Israel, né? Então tem um grande arcabouço, um grande currículo. E aqui eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço e agradecer ao Jaime Pinsky por todo o seu trabalho e como ele é importante e contribui para a formação de acadêmicos em história. E no caso do livro As Primeiras Civilizações, quem já teve a oportunidade de ler esta obra, irá perceber que a leitura é acessível. A leitura, embora, é claro, né, se faça de evidências, né, se faça o uso de fontes, não é uma leitura maçante, cansativa, então agrada ao público tanto das faculdades de história, como também o público externo. Tudo bem? Então vamos lá. E por que estudamos este conteúdo? Se nós formos perceber, é uma das primeiras disciplinas que você tem contato, seja no bimestre ou no trimestre do ano letivo, né? E aí já entrando no campo da escola, por exemplo, eu estou com um livro didático aqui da editora Positivo, né? Uma editora muito conhecida no mercado educacional, e esta apostila, este livro didático, melhor dizendo, ele é do primeiro bimestre, né? Componente curricular História, e o terceiro conteúdo deste livro é justamente sobre a região do Crescente Fértil, que contempla principalmente a Mesopotâmia e o Egito e Israel, né? Uma boa parte da região do Oriente Médio, certo? Então a gente observa que este conteúdo se faz presente, né, tanto no início do, do ano letivo, em especial no sexto ano, né, dos anos finais do ensino fundamental, como também ele está presente no ensino médio. Aqui eu tenho um livro antigo, né, de um clássico, né, do Dewalt, claro, é uma edição muito antiga. No entanto, o conteúdo Mesopotâmia se faz presente, certo? Ou seja, você irá passar por ele. Você é obrigado a gostar do conteúdo? A resposta é simples, é claro que não. No entanto, o que nós precisamos estar atentos também? Perceber que este conteúdo ele tem algumas características que ela é uma disciplina conteudista, né? Então, por que Crescente Fértil? O que significa Mesopotâmia? Os principais rios, os principais povos, principais características. Então, nós nos dedicamos muito à linha conteudista, né? E isso, de uma certa forma, pode ser desgastante e desestimulante para alguns dos alunos, certo? Por isso surge a pergunta, professor, por que estudar isto? Né? Logo, você como docente precisa o quê? Incentivar a partir da realidade do aluno. Por isso que logo no início da aula eu fiz uma pergunta, né? Como que a Companhia de Águas e Esgoto do seu município pode ajudar a estudar a Mesopotâmia, por exemplo, né? Como o direito, como uma biblioteca pode nos ajudar a entender, ou pelo menos ao final da aula, ou durante a aula, continuar apontando, né, para a região da Mesopotâmia e os seus povos, né? Ou seja, a disciplina e o conteúdo também, é claro, né? Consequentemente o conteúdo, ele precisa ser integrativo, no sentido de integrar, né, com outros campos, com outras áreas do saber, certo? E aí eu cito uma fala de Brodel, né, que a história é a soma de todas as histórias. Fazemos história com o material disponível e não preenchendo as lacunas com o material imaginário. Ou seja, é por esse motivo, talvez, que nós permaneçamos estudando a Mesopotâmia da mesma forma. O que não quer dizer que os estudos no campo, por exemplo, da arqueologia, que são muito importantes para a história, né, e que contribuem para que ocorram, né,
novos textos, novos trabalhos, né, atualizando o conteúdo, não devem ser ignorados. No entanto, se você for perceber numa leitura a longo prazo, é provável, e aqui eu estou falando da realidade da minha realidade, é claro, que aquilo que você estuda, aquele fragmento, aquele farelo que você estuda sobre Mesopotâmia, é exatamente o mesmo farelo que você vai encontrar no livro didático. Ou seja, há pouca novidade, há pouca, há pouca ligação ou há poucos incentivos para que você faça com uma ponte com a realidade local. E esta ação precisa ser modificada. E ela começa por você, professor. Certo? Querendo ou não, além disso, junto com o Egito, Roma e Grécia Antiga, é um dos assuntos mais destacados em provas quando o assunto é Idade Antiga. Tudo bem? Seja porque você tem o começo das primeiras civilizações, a região nas zonas agrícolas, né, os primeiros códigos de leis, a influência das escrituras sagradas nos estudos, né, e na busca por conhecimento, né, sobre o que aconteceu naquela região, e aqui estão relatados nas escrituras, né, por exemplo, desde o cativeiro da Babilônia ao reinado, por exemplo, de Nabucodonosor, por exemplo, ao Egito Antigo, com o Êxodo, com José, por exemplo, Moisés e José, com Josué, por exemplo, né, o povo de Israel, a migração do povo hebreu saindo do Egito e indo para a Palestina, por exemplo. Né? Então nós temos várias leituras, né, vários estudos e vários incentivos a as pesquisas nesta região, certo? E nada disto é de graça, ok? Há sempre um interesse por trás. E que nós, como professores de história, possamos fazer essas leituras sempre pensando em como repassar isto para os nossos alunos e alunas, ok? Aqui é um exemplo, né, de como que o assunto ainda se faz presente. Nós temos provas, né, aqui que estão disponíveis no site do QConcursos. Uma prova que foi realizada agora no ano de 2021 e outra no ano de 2019, ou seja, vejam que a Antiguidade Oriental, quando o assunto é Egito e Mesopotâmia, há sempre uma questão em prova, na prova. Por exemplo, recentemente em Roraima houve concurso para a educação, né, promovido, né, pela Secretaria de Educação, e que no edital, para o componente curricular História, você tinha menção às primeiras civilizações. Irá cair? Talvez sim, talvez não, nós não sabemos. Mas é um assunto, né, é um componente curricular, é um assunto que no componente curricular ainda se faz presente, ou seja, tanto em provas como também, né, em conteúdos. Vamos lá. E uma forma muito interessante de você trabalhar esse assunto com os seus alunos é trabalhando palavras-chave. A começar por ser humano, é claro, migrações, afinal, como esses povos chegaram às margens do Rio Tigre e o Rio Eufrates se constituíram, né, grupos, ok? Como esses deslocamentos foram importantes também para a disputa por territórios, né, a busca por sobrevivências, quais tecnologias estes povos utilizavam, né? E aqui, lembrando da Companhia de Águas e Esgotos do seu estado, hein? As necessidades, os sistemas de crenças, as religiões, né? Quando você vai estudar as escrituras, por exemplo, você vê o nome da cidade de Ur, né? A cidade onde Abrão, né, na época, né, iniciou a sua jornada, por exemplo, né? A cidade e o campo, as relações. Será que nós estamos começando a esquecer o campo e nos voltando mais para as cidades? Será? Rios, burocracia no sentido quanto à organização de um Estado e, claro, os aspectos culturais que são vários, certo? Pontes com, e aqui, né, o direito, como o Código de Hammurabi, a comparação com o direito romano, a agricultura e o uso dos recursos naturais para atender às necessidades do ser humano, teoria da história, que é muito interessante, né? Por que destacamos mais os gregos do que os povos da Mesopotâmia, quando o assunto é teoria da história, filosofia da história, né? Por que Heródoto? Por que nós não conhecemos alguns nomes na Mesopotâmia, né? Ou seja, nós também podemos estudar a Mesopotâmia no ponto
de vista da teoria da história e perceber como que os gregos nos moldaram quanto à interpretação e aos estudos da história, diferente, por exemplo, dos povos da Mesopotâmia. O que não quer dizer que não são povos sem história. Por favor, não sejamos ignorantes, né? Cidades-estados, afinal, haviam cidades-estados na Mesopotâmia. Mas por que nós destacamos mais as cidades-estados gregas? Bibliotecas, né? Afinal, a biblioteca de Nínive, Nínive, cidade esta que também é citada, por exemplo, nas escrituras, né? Basta lembrar do texto de Jonas, por exemplo, né? O livro de Jonas nas escrituras, e também outras cidades que são citadas, né? A exemplo de Ur, Abraão, né? O pai da fé. Aqui nós temos um livro muito interessante, né, sobre as filosofias da história em as escolas históricas, um livro, né, de Guy Burdett e Erwin Martin, né, em que ele fala do Arnold Toynbee, por exemplo. E aqui eu quero apenas fazer uma ponte, porque de uma certa forma é provável que nós sigamos uma linha em que nós temos, em que, quando nós estudamos as civilizações antigas, nós observamos um certo destaque a algumas civilizações, né? E aí é uma coisa interessante quando ele fala, por exemplo, né, o Toynbee, do nascimento e crescimento e decadência de civilizações, por exemplo, né? Claro, obviamente é um livro antigo, século XX, né? Você tem a concepção da história ainda no seu início, desculpe-me, né, no caso, mas é interessante uma coisa que ele destaca, né? Ele percebe que as civilizações são como entidades fechadas, compartimentadas, uma em relação às outras. Na opinião dele, né, você teve aproximadamente 34 grandes civilizações e os povos da Mesopotâmia são um deles, né? Ele aponta também, né, as civilizações satélites em torno de grandes civilizações, né? Ou seja, isso na opinião dele, que eu já discordo, é claro, obviamente, mas de uma certa forma é capaz que nós ainda privilegiemos esta observação, esta teoria, por exemplo. Então nós destacamos os povos, né, as grandes civilizações, e aí pegando os exemplos dos povos da Mesopotâmia, e os demais nós menosprezamos. Será que isso nós... Será que a pergunta é como nós perpetuamos este pensamento hoje, né? Então ele aponta, de uma certa forma, né, que uma civilização se desenvolve quando surge um grande obstáculo, um desafio, uma civilização nasce de uma dificuldade, não de uma facilidade. E aí ele cita, né, as civilizações próximas aos rios Nilo, Tigre e Eufrates, né? Os incas nos Andes, os maias nas florestas, os prussianos em terras frias e úmidas de Brandemburgo. Ou seja, quanto maior o desafio, mais forte se torna o povo, né? O que acontece aqui no caso? Claro que isso é uma leitura, né? Mas de uma certa forma nós podemos aproveitar essa linha de raciocínio e trabalhá-la, por exemplo, com relação aos rios. O que eu quero dizer com isso? Se você mora próximo a uma região de rio, a primeira pergunta é como a água deste rio chega até a sua casa? É o rio que faz com que a água chegue até ela, ou é a companhia de águas e esgoto, que você só lembra dela quando precisa pagar uma conta ou quando falta água na sua casa? Ou seja, você tem desafios, né? Você tem que adaptar um meio, né? Ou para que você tem que modificar o meio para que você possa se adaptar àquela região também, né? E aqui não foi diferente com relação ao crescente fértil, né? Ou seja, no Oriente Médio temos algumas das civilizações mais antigas da humanidade, né? E eu pergunto, será que isso é só uma perspectiva eurocêntrica? O que você acha? Pois a agricultura já acontecia na Etiópia, inclusive as primeiras civilizações, os primeiros grupos humanos. Mamãe. Uhum. A agricultura já acontecia na Europa, na Etiópia, na China, na Mesoamérica, né? Os sumérios e os contatos comerciais com as civilizações na Índia, ou seja, você já tinha grupos ali.
se já tinha realidades, perspectivas, ações, né? Mas por que nós destacamos principalmente aqueles que estão próximos do rio Tigre e do rio Eufrates e do Nilo, né? Porque, por vezes, nós esquecemos do povo de Israel aqui. Você já reparou? Você já questionou sobre isso? Eu acho que vale a pena você se perguntar a respeito dessa situação, ok? Vamos lá, dando continuidade. Qualquer dúvida, pessoal, também podem mandar, né? E aqui em Roraima, né? No caso, nós estamos gravando esta aula em Roraima. O Jaime Pinsky, ele fala uma preocupação, antes de adentrar no capítulo sobre a Mesopotâmia, em que ele fala que há toda uma sabedoria desenvolvida ao longo de milênios. Só uma correção ali com relação à palavra milênio, tá bom? Que nós, urbanos, jogamos fora pela janela do nosso confortável apartamento. A natureza foi dominada pelos humanos como grupo, não enquanto indivíduos isolados. O poder que sentimos enquanto reis dos animais nos dá a falsa sensação de que cada um de nós é capaz de perpetrar as proezas que apenas alguns conseguem realizar. E aqui eu estou colocando a agricultura, no caso, porque você percebe que quando nós adentramos nas chamadas primeiras civilizações, em algumas situações, em algumas circunstâncias, parece que nós deixamos de olhar o campo e observamos apenas a área urbana dela, né? E esquecemos dessa relação campo-cidade, cidade-campo, certo? E eu faço um questionamento sobre isso. Você, na sua região, você que está assistindo esta aula na área urbana, na cidade, você se preocupa com o campo, por exemplo? Você faz aquela relação agricultura, crescente fértil, desenvolvimento, né? Você faz? Caso sim, parabéns. Caso não, se questione. Claro que eu não estou dizendo que a partir de hoje você vai ser um agricultor, um pecuarista, mas pense para além do perímetro urbano, que também possui produções agrícolas, né? Principalmente a produção da agricultura familiar, né? Ok? Aqui a Mesopotâmia, né? Um grande mapa este que você encontra com muita facilidade na internet, nos livros didáticos, né? E aí é importante nós trabalharmos com os mapas, né? Para nos situarmos. Palavra de origem grega, que significa terra entre rios, né? Faz uma menção exatamente aos rios que banhavam seu território. Quais rios? Tigre e Eufrates, né? Rios estes que são bíblicos, né? São mencionados imediatamente nas escrituras sagradas, né? Características, crescente fértil, no entanto, o solo era muito pobre, ou seja, foi necessária a criação de barragens e canais de irrigação, ou seja, o ser humano precisou adaptar uma região, uma área, né? Logo, o período das primeiras, não, de ápice, digamos assim, começou a partir na verdade foi anterior ao século IV, perdão, aqui nós estamos falando de sociedades milenares, ok? Principais atividades, no caso, né, a prática da agricultura de irrigação, ok? Uma coisa muito interessante que o Jaime Pinsky ele cita, né, que ao necessitar de matérias-primas que não eram encontradas em seus territórios, e aqui é uma coisa muito interessante quanto à expansão das cidades, né, e a expansão por interesses, por territórios, ocupação, e a busca por matérias-primas, né, quando você começa a ter em destaque, né, o ferro, o bronze, a importância deles, né, para a confecção de armamentos, de materiais, né, para a construção ou, enfim, para a agricultura, ele aponta que os governantes das primeiras cidades expandem os seus tentáculos por meio de contatos, né, propiciados pelo comércio. Sempre destaquem o comércio, pessoal, sempre. Vemos vários povos vizinhos aos sumérios e aos egípcios, transformando aldeias em cidades. Isso ocorre na Síria, na Assíria, no Irã, na Palestina, em Creta, na ilha, e depois cada vez mais longe, produtoras autossuficientes de alimentos, né, metamorfoseiam-se em cidades complexas com atividades manufatureiras. Aqui no caso, você vai perceber, por exemplo, a ilha de Creta, né, que foi uma das primeiras, um dos primeiros polos, né, que você teve a civilização grega, no caso, né. Então veja que é uma região muito rica. E no mapa que está à sua direita, você vai observar algumas das cidades mais antigas da história, né, como por exemplo Jericó, no caso, a cidade de Ur, né, Bagdá, né,
dentre tantas outras. Você vai perceber, por exemplo, que Londres é uma cidade criança ainda, recente. Cartago também, por exemplo, né? Quando comparadas às cidades mais ao Oriente, ok? Babilônia, ok? Enquanto a Revolução Agrícola ocorreu em grande parte de forma espontânea, a Revolução Urbana desenvolveu-se mais pela difusão, né? Não, o que não é difícil de compreender. E aqui nós temos um outro mapa com relação às primeiras civilizações, desde o ano 8000 até o ano 900. Percebam, por exemplo, que a formação das primeiras civilizações não é uma exclusividade apenas da região do Oriente Médio, né? Você tem o norte da África, a África Central também, bem aqui também, além dos egípcios, destacar os núbios, né? A região do Vale do Rio Indo, né? A região do Vale do Rio Indo, por exemplo, né? Os hindus, o Vale, a região da China, Japão, sudeste da Ásia e também as Américas, né? A chamada Mesoamérica e também a América do Sul, aqui na região andina e também aqui na região de floresta, a cultura olmeca, por exemplo. Então, enquanto, por exemplo, os romanos no futuro estavam se desenvolvendo, você já tinha também os primórdios da civilização maia. Ok, pessoal? Opa, voltando aqui. Núcleos urbanos próximos a rios. Aqui nós temos dois mapas. Um é da região da Mesopotâmia, atual Iraque, onde você também tem a Síria, o Líbano, Israel, atualmente o Irã, Turquia, enfim. E aqui nós temos o mapa do Brasil, em especial da região norte. Ok? E vejam alguns pontos em preto, aqui os pontinhos pretos, que são cidades. E percebam que elas estão próximas a rios. Ou seja, e logo são as cidades mais antigas, né, da região amazônica. Vejam também que coincidem com as primeiras cidades, né, próximas a rios na região da Mesopotâmia. Então faça esse exercício. Veja na sua cidade, no seu estado, quais são as cidades mais antigas e descubra se elas estão próximas aos rios. Isto não é à toa, pessoal. Brincadeiras à parte, é uma forma também, inclusive, de você trabalhar com a realidade de povos ribeirinhos, por que não? Né? Aqui na perspectiva da Amazônia, né? Ou cidades que cresceram próximas, né, a rios, e cidades mais novas que surgiram próximas a estradas ou a ferrovias, né? Façam isso. Aqui no caso, uma pincelada, literalmente, porque isso você encontra em qualquer livro didático, em qualquer livro de cursinho pré-vestibular, né? Com destaque para os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia, com destaque aos sumérios, né? Fundaram as primeiras cidades da região, das quais se destacam Uruk, né? Eram cidades-estado, ou seja, não era um poder centralizado, né? Como nós iremos ver de alguns outros povos, eram politeístas, então cada cidade possuía um deus ou uma deusa, no caso, e esses e eram construídos os chamados zigurates. Não confundi-los com as pirâmides, certo? Até porque as pirâmides eram túmulos, as pirâmides são grandes túmulos para faraós, no caso. Criaram a primeira forma de escrita da humanidade como a escrita cuneiforme, e por volta de 3.000 anos antes de Cristo, como uma forma de manter um registro sobre a contabilidade do comércio, do Palácio Real, da produção agrícola. Os registros eram realizados em blocos de argila a partir de um objeto pontiagudo conhecido como cunha. Nós iremos ver nos próximos slides. Né? O caso também ele faz uma pergunta: por que surgem as cidades? Né? Antes de tudo, evitemos sonhos. O Jaime Pinsky ele gosta de ser realista. Né? Não há como idealizar os homens conscientemente, decidindo-se a fundar uma cidade. Não há consciência individual ou de grupo que tenha levado pessoas a plantar os alicerces, no caso de agrupamentos urbanos no Egito ou na Mesopotâmia. Qual bandeirante avant la lettre, que a partir de modelos e de acordo com os objetivos bem determinados, criavam as bases de futuras cidades pelo interior do Brasil. Ou seja, há sempre um propósito. As terras e as demais propriedades podiam pertencer ao Estado. Essa frase aqui é uma frase que está solta aqui, eu reconheço, mas é o que se chama de modo asiático de produção. Então era como se tudo, de uma forma bem resumida, é como se tudo pertencesse ao Estado. Né?
o Estado se fazia muito forte, muito presente. Então, o Estado é que detinha, por exemplo, o controle das terras e determinava como seria a produção, ok? Dica, no caso, né, quando você está falando de cidade, ponte com a sociologia, com a engenharia, com a filosofia, com a arquitetura, com a geografia, claro, e com tantas outras áreas. Claro, porque não? Obviamente, história também se faz presente. Aqui um exemplo, né, uma animação do que seria, né, de como teria sido a cidade de Uruk, né, situada no atual Iraque, uma das primeiras cidades do mundo, e foi povoada quase sem interrupção por quase 5.000 anos, do quarto milênio antes de Cristo até o primeiro milênio. No caso, e aí o grande destaque, né, ao ziggurat, dedicada à deusa Inanna, ok? Se você assistir a um filme chamado 10.000 anos antes de Cristo, você vai ver a construção de um ziggurat, por exemplo. Né? Aqui, no caso, eram templos utilizados pelos sacerdotes, os zigurates, que a partir deles recebiam e transmitiam os sinais de vários deuses e deusas da civilização suméria. Ok? Rapidamente, outros povos, no caso, né, os acádios e os amoritas, né, tendo como destaque o rei, né, o Hammurabi, logo, né, o famoso Código de Hammurabi, né, expandiu e fez o primeiro império babilônico, que ficou conhecido, né, por organizar um conjunto de leis mesopotâmicas em um mesmo código, conhecido como Código de Hammurabi. Agrupava uma série de leis tradicionais da Mesopotâmia sobre o lema, né, sobre o lema da lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Esta frase você já escutou em algum lugar, né? Então nós podemos fazer, por exemplo, uma comparação com o Código Penal brasileiro, com o Código Romano, por exemplo, né? Por que não? O que você acha? Aqui, né, um exemplo ali no caso do código onde você tem o Código de Hammurabi, e ele aponta, né, o Jaime Pinsky, que uma fala dele. O resultado foi dos melhores, já que o código não é apenas um modelo de jurisprudência, mas de língua babilônica. Não é, no entanto, um projeto de mudança social como se pretendia, pelo contrário, legisla a partir do reconhecimento da existência de três classes distintas, né? Os ricos, o povo e os escravos. Depois, verificou-se que Hammurabi não criara absolutamente nada, e que seu código não era propriamente inovador, já que revelava apenas práticas sociais comuns e encontradas em documentos de outros povos da região. Passou-se a minimizar a sua importância. Minimizar entre aspas. Hoje podemos ter uma visão mais equilibrada do assunto. Hammurabi, grande líder militar do século XVIII, teve a preocupação, após efetuar importantes conquistas militares, de unificar a legislação, ou seja, não é apenas dizer, mas o Código de Hammurabi copiava hábitos, eles apenas registravam, né? Mas pense nisso como um campo de incentivo ao legislativo, né? Ao investigar também, ao judiciário também, é claro, código de leis, né? Ao executivo, a quem o faz cumprir, por exemplo, né? Então estejamos atentos a isso e façam a ponte com o tempo presente com os seus alunos, né? Perguntem se eles já estudaram sobre códigos, né? Sobre código penal, que é um dos mais visados, por exemplo, né? Código de defesa do consumidor, leis trabalhistas. Lembre-se que vocês serão professores e precisam conhecer muito bem as suas leis. Os assírios, né? E o exemplo dos caldeus, no caso, né, com o Segundo Império Babilônico, tendo como rei Nabucodonosor, né, e como destaque para aquilo que foi construído ou não. Será? O que será? Nós não iremos dizer aqui, né? Que são os jardins suspensos da Babilônia, no caso, né? Quando Nabucodonosor faleceu, Nabucodonosor, presente no livro de Daniel, por exemplo, das Escrituras, é claro, né? Depois de sua morte, o império entrou em decadência e passaram depois, futuramente, seriam conquistados pelos persas, né? Persas que também estão presentes nos textos das Escrituras, ok? Um grande exemplo, uma grande ponte que você pode trabalhar com seus alunos também é a biblioteca. Afinal, por que não trabalhar com biblioteca? Aliás, quando foi a última vez que você foi a uma biblioteca? Aliás,
Você já acessou o site da Biblioteca Nacional do Brasil? E aí nós temos o exemplo de Nínive, né? Antes de ter sido destruída, é claro. Também conhecida como Biblioteca de Assurbanipal. Aqui no caso você vai encontrar várias formas de se falar o Assurbanipal, por exemplo. Existem várias formas, certo? É uma coleção de milhares de placas de argila contendo textos em escrita cuneiforme sobre vários aspectos, sobre vários assuntos, a partir do século VII a.C. É considerada a primeira da história, foi encontrada no século XIX pelos arqueólogos ingleses e que foi fundada pelo rei Assurbanipal no século VII a.C. Aqui acabamos repetindo, certo? Então, isso é uma forma de você também estimular, né, uma ponte com o tempo presente, né? Bibliotecas na antiguidade, bibliotecas nos dias de hoje, né? Comparações, a sua importância. Aqui é um exemplo de escrita cuneiforme, no caso, certo? Um bloco de argila, né? Os desenhos, os seus significados feitos com a ajuda de uma cunha. E aqui nós temos uma tábua, perdão, com cerca de 3.100 a 2.900 anos antes de Cristo, né? A origem deste objeto que é fundamental para nós entendermos os povos da antiguidade. Ok? Um exemplo também é a importância da escrita, né? Você conversar com seus alunos a escrita, porque escrita e oralidade, como lidar com essas questões? Porque na academia, por vezes, nós privilegiamos mais a escrita do que a oralidade, né? Sendo que, do ponto de vista histórico, milenar na humanidade, a oralidade sempre teve um destaque maior ou uma hegemonia em alguns grupos, por exemplo, que sequer têm escrita até os dias de hoje. Teria a escrita melhor do que a oratória? A oralidade? O que você acha? Ok? Então faça essa leitura, né? Faça esse debate. Aqui você pode depois fazer uma leitura sobre as tabuletas de argila, né? No caso, onde eram feitas onde a escrita cuneiforme era trabalhada, ok? Outras questões que são muito interessantes para você conversar com seus alunos. Ponte com o campo das letras, no caso a parte da escrita, os fonemas, a linguística, as línguas possuem fronteiras, né? Os diferentes idiomas que eram falados na região, claro, por diferentes povos. Os signos, e aqui quem gosta de estudar astrologia, e sim, falando astrologia mesmo, como também astronomia, como também matemática, ok? Não menosprezem os povos da antiguidade nesses assuntos, né? Os cálculos na área da matemática, uma forma de você padronizar também a arrecadação de impostos, a divisão do dia, sistemas de trocas. A mulher, no caso, tinha grande independência em relação ao marido, poderia administrar o dote do qual recebia do seu pai quando casava, e inclusive assumir cargos públicos e demandar em juízo. O que vocês acham? Um grande exemplo também, percebam, aqui no caso nós temos dois sites. Um é o site Nova Escola e aqui é também um site do MEC, onde nós temos um plano de aula apresentado pela professora Aline Costa, que eu quero mandar um grande abraço, de Uberlândia. Esse material está disponibilizado no site do MEC, enquanto os outros dois, assim, as mulheres no Egito e na Mesopotâmia e a agricultura na antiga Mesopotâmia, estão disponíveis, por exemplo, no site Nova Escola. Então, se você tem interesse, mas possui dificuldades para fazer um plano de aula, pesquisem aqueles que estão na internet, eles poderão ser muito úteis para você, ok? Quando for trabalhar com os seus alunos. Pessoal, isso é um resumo do que está presente no livro do Jaime Pinsky, certo? Ele é muito didático, mas o que ele aborda é basicamente o que ainda cai em vestibular e em concurso e em provas bimestrais ou trimestrais, certo? Considerações finais. Há estados mesopotâmicos e não um estado mesopotâmico, ou seja, aqui é uma alusão às cidades-estados, conteúdo este que você irá estudar no futuro com os gregos, ok? As línguas
semíticas não apresentam muita variação. A cultura é semelhante, você tem cidades-estados, alguns aspectos diferentes, no entanto, você tem muitas coisas em comum, o que faziam com que esses povos tinham uma integração, uma unidade, ok? Como, por exemplo, a agricultura, né? O campo, o comércio, o artesanato, as atividades de manufatura e as cidades, certo? Então eu quero agradecer, né? Já é madrugada aqui, peço desculpas por qualquer imprevisto, qualquer sonolência, mas que vocês tenham gostado deste conteúdo e no que precisar eu estou às ordens, tá bom? Um beijo para vocês, já é domingo, feliz domingo, dia do Senhor, Deus os abençoe e um grande abraço. Tchau, tchau, tudo de bom, felicidades. Fechou. Espero que... Vamos lá. Não esqueçam de pagar a conta de água. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.